presidente Rodolfo Landim, que te mandou uma resposta, você que sempre tenta ali uma resposta do Rodolfo Landim, e ele bancou, né? Porque estava tendo boato de que ia trocar, poderia chegar um novo diretor de futebol, e ele te deu a resposta exclusiva, né, Mauro? Ontem cresceram aí os rumores de que o Marcos Braz poderia sair, que iriam contratar um novo diretor executivo, e ele disse que não, que nem está pensando nisso. Então, repeliu aí qualquer possibilidade de mudança, né? Não significa que isso não possa acontecer mais adiante, né? Talvez para o ano que vem, enfim, mas pelo jeito, por enquanto, não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Eu acho mais fácil ele mudar de ideia com relação ao técnico e, dependendo do resultado de sábado no jogo Botafogo e Flamengo, ele abrir mão do Sampaoli do que ele fazer uma mudança estrutural no departamento de futebol. Pela questão política também, o Marcos Braz tem um cargo que é um cargo político, é um dirigente estatutário, não é um profissional contratado. E daqui a um ano e pouco tem uma eleição. Então, acho que tem esse contexto que não pode ser ignorado, né? Não estou aqui justificando nada, só estou tentando traduzir o momento, mas ele negou veementemente, falou, nem se pensou nisso, foi a resposta dele. Ou seja, pelo jeito, não vai mudar nada na estrutura do departamento de futebol do Flamengo, que precisa de mudança, sim. Não sei se no meio do ano, no meio da temporada vai resolver, até porque eu acho que não... Eu falo sempre isso, não adianta tirar o Marcos Braz e colocar o Braz Marcos. Magrinho, né? Um cara com o nome dele invertido e magro, ele é gordinho, o cara magrinho, não adianta nada. Se for o mesmo cara, um dirigente que é o cara que tem uma profissão, um é vereador, o outro pode ser empresário, um pode ser médico, pode ser jornalista, não importa a profissão, mas tá ali, mas não adianta, você tem que ter um cara de frente, um diretor executivo com um viés técnico, capaz de discutir aspectos do jogo com a sua comissão técnica, que é um profissional que no Brasil desconheço que exista. Todos os diretores executivos que a gente vê nos grandes clubes são caras de mercado, para contratar jogador. Eu estou falando de um cara que faça esse trabalho com mais amplitude, ou seja, alguém que, por exemplo, aquela coisa, o técnico chega e fala, eu quero contratar fulano de tal. Por que você quer contratar? Por tal característica, assim. Ah, Sérgio, mas nós temos aqui 3 jogadores que fazem isso. Por que você quer contratar esse cara? Não, porque tem isso, sabe, o técnico tem que ter alguém que converse com ele, que convença. Agora mesmo, você pode querer o Alan de qualquer maneira, né? Queria o Alan, o Flamengo foi lá e fez um esforço danado, o Atlético fez jogo duro para vender, vendeu. Não foi barato. Aí ele escala o Thiago Maia, que está numa temporada muito fraca. Vai entender. Não queria tanto que esse cara, por que joga o outro? Não foi uma vez só, não, já mais de uma partida. É estranho. Agora, alguém ali tem esse perfil para discutir essas coisas com o técnico? Eu acho que não. Então, assim, uma mudança tem que ser uma mudança mais profunda e alguém com capacidade para passar um pente fino no departamento e identificar todos os pontos que precisam de mudança para que as coisas melhorem. Mas talvez, né, se o Marcos Braz permaneça, ele que é vice de futebol e que é político, é um cargo político nitidamente, porque o Landim diz que não vai tirar ele enquanto ele estiver no mandato, ele não vai sair, mas que troque o Bruno Spindel. Pode ser também. E traz um especialista maior em futebol para a direção de futebol. A questão, assim, o Marcos Braz tem um desgaste muito grande, né? Eu acho que esse é o ponto. Ele está bem desgastado porque ele é o cara que está à frente do futebol e as coisas vão mal. Então, troca de técnico, contratações e tal. Então, tem um desgaste muito grande. Eu acho que é difícil que a torcida volte a vê-lo com bons olhos, como já viu, por exemplo, em 2019, 2020, ali, que o Flamengo foi campeão, ele foi muito elogiado e tudo mais. Outro assunto que também ganhou muito destaque essa semana, que ressuscitaram esse assunto, foi o problema dele com o Gabigol, né? Que foi no começo de julho. Eu recebi essa informação há alguns dias de que, desde aquela discussão, o Gabigol e o Marcos Braz quase não se falam. Que também eu acho que, para mim, eu acho que é pouco relevante. O Gabigol não tem que tomar café com o Marcos Braz, nem ser amigo dele, tem que ir lá jogar. O Marcos Braz tem que ser o chefe do departamento, né? O vice-futebol, não que está à frente. Então, amador, profissional, ele que tem que tomar as decisões. E no episódio em questão, aí ontem, acho que foi a ESPN que reproduziu no seu site lá um diálogo, meio bizarro, que aí tem um erro do dirigente, né? Que ele teria reclamado do gramado, o jogador, e aí a resposta do Braz teria sido: quer gramado bom, vou jogar na Premier League. Não tem que fazer isso. O Flamengo tem que oferecer um gramado bom para os seus jogadores. Não é o Marcos Braz que cuida do campo, é verdade, mas ele representa o clube que tem que se preocupar com isso. Essa resposta não tem cabimento. Não, a empresa tem que dar ao profissional condições de trabalhar. O campo é o ambiente de trabalho do atleta. Mas isso acontece também por conta de uma reação também do Gabriel também equivocada, que ele, segundo se comentou à época, teria reclamado com veemência, aí tudo bem, o cara tá pé da vida, você que me machuquei, essa gramada é uma porcaria e tal. Eu acho que até é normal o rompante do cara. A indignação por se machucar, na visão dele, por conta do mau estado do piso. Mas ele queria ir embora, foi o que se comentou à época.
que ele queria ir embora. E aí o médico fala para ele, não, você não pode ir embora, tem um exame antidoping que vai ter um sorteio. Se você for sorteado e você não estiver no estádio, olha o problema, caracteriza doping, porque você não recolheu o material, então os caras vão, então tá dopado. Aí você vai ter que recorrer, pode ficar um tempão sem jogar, você tem que ficar aí. E além disso, o jogador que sai machucado ou substituído tem, na minha visão, a obrigação de permanecer ao lado dos colegas, acompanhando o jogo. Se ele estiver machucado, não puder ficar no banco lá, tiver que fazer um tratamento com alguém da equipe lá, da equipe médica e tudo mais, que ele fica no vestiário com a televisão ali e tal, vendo o jogo, mas está no estádio. Está fazendo tratamento, aqui é mais adequado, não tem problema nenhum. Tem que botar o cara no gelo, enfim. Mas o ideal é que o cara fique até o final. Os caras estão jogando, você vai embora. Né? Não tem sentido. E aí o Marcos Braz teria feito essa intervenção. Não, você não pode ir embora, e eles discutiram. Então acho que aí os dois estão errados. O jogador não pode querer ir embora no meio do jogo, está errado. E o dirigente não pode falar para ele que se ele quiser gramado bom, que vai jogar na Premier League. Aí, o que você fez na Europa, bate-boca e tudo. Acho que isso mostra assim, o desmando, né? O jogador não respeita a hierarquia, grande demais, o dirigente não sabe também como se posicionar, porque não é assim que tem que se posicionar. Era muito simples. Gabriel, você é funcionário do Flamengo, você se machucou, o problema do gramado, a gente pode levar isso adiante, evidentemente, você tem até dose de razão se você de fato se machucou com o gramado, mas sua obrigação é ficar aí, fazer um tratamento imediatamente com o médico, com a equipe médica e esperar o final do jogo, acompanhar o final do jogo. Seus colegas estão lá jogando ainda, estavam voltando para o segundo tempo, isso foi no intervalo. Os jogadores já estariam retornando quando houve essa discussão. Mas, sinceramente, eu acho que isso, muito mais importante do que a discussão dos dois, ou quem tem razão, eu acho que nenhum dos dois tem razão, é como isso ilustra o desmando no departamento de futebol.